os apps. Verdade mesmo. Agora, ó, deixa eu trazer uma novidade. Uma novidade não, uma informação bacana para vocês aí que trabalham em casa. A gente vai falar assim, ó, de acordo com a legislação trabalhista no Brasil, as empregadas domésticas e diaristas têm direitos trabalhistas asseguradas pela Constituição Federal. Mas quais são esses direitos e deveres? Vamos tirar as nossas dúvidas e saber mais com o advogado Daniel Colombo, que está aqui com a gente, tá bom? Daniel, tudo bem? Pode chegar. Fica à vontade. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Obrigado você pelo convite. Eu agradeço. Tá nervoso? Não, um pouquinho só. Um pouquinho só? Não fica não, vai ser bem tranquilo. Eu ia perguntar se você quer um pedaço de pizza. Não quero não, almocei agora há pouco. Você almoçou? Mas o cheiro tá bom. Tá bom, né? E vou te falar, tá uma delícia. Eu imagino. Agora, ó, a gente quebrou um pouquinho o gelo aqui, que eu percebi que o Daniel tá meio nervoso. Daniel. João, por que tá Daniel no TP, gente? Olha lá, Kelly. Então tá bom, João, me perdoa, tá bom? Sem problemas. Sem problema. Então, depois que o João entrou aqui, depois eu dou um prato de pizza pra você, tá, João? Tá bom, obrigado. Já que você almoçou agora, você toma um café. Sobremesa. Sobremesa. Então tá bom. Agora, João, vamos falar o seguinte. As pessoas que trabalham em casa, as diaristas, as empregadas domésticas, elas têm, então, todas as leis trabalhistas garantidas, né, na Constituição. Exatamente. Desde 2015, com a aprovação da lei, né, das empregadas domésticas, elas passaram a ter essa garantia desses direitos trabalhistas, né, que é muito importante, que fazia muita falta, né, por não ter essa garantia. Eu acho que o principal ponto, primeiro, é diferenciar a empregada doméstica das diaristas. Entendi. Né? E qual que é a diferença? Vamos lá. A principal diferença é que se ela trabalha para o empregador, né, naquela residência, até 2 dias, ela é diarista, ela não possui vínculo de emprego. E, a partir disso, passando de 2 dias, ela é uma empregada doméstica e ela deve ter a carteira assinada e todos os direitos trabalhistas reconhecidos. Então, as meninas que estão assistindo a gente, que trabalham, né, que trabalham na casa, 2 dias a mais, ou seja, 3 dias, vocês sim têm direito à carteira assinada, né? Exatamente. E é um direito que elas devem exigir. Hoje em dia é fácil, hoje em dia tem uma plataforma do governo chamada E-Social. O empregador vai lá, ele cria a conta dele, consegue registrar, não tem grandes dificuldades, paga os direitos trabalhistas corretos, INSS, fundo de garantia, ela vai ter direito a férias, 13º, vai ter direito também ao seguro-desemprego, né? Em determinado período ela vai adquirir esse direito, licença maternidade. Então é muito importante, né, que elas busquem esses direitos para que elas tenham esse auxílio também. Agora, João, no caso da diarista, então, que trabalha aí só 2 vezes por semana ou mesmo menos, né, na casa da pessoa, ela não tem nenhum direito, então? Ótima pergunta. Na verdade, ela não tem nenhum direito trabalhista, mas o ideal é ela abrir um MEI, né, e recolher para que ela tenha outros direitos. Em caso de uma gestação, tem uma licença maternidade, caso tenha uma doença ou até mesmo para aposentadoria, ela vai ter esses direitos garantidos fazendo esse recolhimento e com o MEI ela paga uma taxinha bem inferior do que se fosse pagar por conta própria. Entendi. Hoje, para você abrir uma MEI é 60, 70 reais, exatamente, se eu não me engano. É mais ou menos isso. Mesmo. E aí ela vai te dar aquela guia para fazer o recolhimento do INSS, é exatamente, isso, João? Isso mesmo. E aí ela vai pagar mais quanto? Mais ou menos. Você tem noção ou não? Não, paga mais ou menos isso, 60 e 70 reais por mês, é só esse o custo. E com esse valor, gente, que é um valor baixo, vamos dizer assim, 70 reais é um valor baixo. Ela consegue, então, por exemplo, se ela caiu, né, teve um tombo, ela consegue encostar, vamos dizer assim? Sim. Claro, se o médico dê todos sim, o claro. atestado. Isso, ela vai passar por uma perícia pelo INSS, mas consegue sim. Ela consegue encostar, aposentar, né, até por idade, fazendo os recolhimentos adequados. Nesse período, ela vai conseguir ter esses direitos garantidos junto ao INSS. Isso é bacana, né, João? Muito bacana. E uma atenção que eu gostaria de falar para quem tem um MEI, que não atrase, né? Não vou deixar acumular 4, 5 meses para pagar, porque depois isso faz diferença e em alguns auxílios podem ser negados por conta disso. Então, o ideal é todo mês fazer o pagamento adequado para que não perca nenhum direito ou nenhum benefício quando for solicitar por conta dos atrasos. Entendi. Tem uma pergunta que chegou do Alan, produção. Passa para mim. Por que empregada doméstica não recebe o PIS?
Isso aí foi uma coisa que veio pela lei, que não foi aprovado, que elas não vão receber o PIS. Isso está na legislação, então não tem como ir contra, né? A lei de 2015, que foi a lei das empregadas domésticas, ela vetou o pagamento do PIS. Então, ela não vai receber, infelizmente, o pagamento do PIS. O que é o PIS? O PIS é um abono salarial que ela tem. Faz um pouco de sentido porque a empregada doméstica, ela trabalha para a pessoa física, ou seja, ela não trabalha num ambiente que visa lucro, né? Como, por exemplo, alguém que trabalha com faxina numa empresa, né? Então, tem essa diferenciação. Aquela empregada trabalha para um local que visa lucro. A empregada doméstica, ela trabalha numa casa e ela busca fazer as atividades dela ali sem nenhum tipo de lucro. Então, por isso também que eu acredito que não foi incluído o direito ao PIS à empregada doméstica. Entendi, então. Então, o PIS geralmente é quando você trabalha para a pessoa jurídica que visa um lucro. Isso, exatamente. Entendi. Agora, João, a gente estava conversando nos bastidores com relação às meninas que estão em casa. Que assim, a gente fala que hoje a dona de casa, gente, vamos falar a verdade, né? Você tem que limpar, tem que cozinhar, você tem que cuidar do estoque da sua casa. Ou seja, não é só um trabalho de dona de casa. Hoje você é 1001 função. E aí, às vezes, essa pessoa faz tudo isso e esquece também que se ela pagasse o MEI, ela também poderia ter todos esses direitos também, né? Explica um pouquinho pra gente. Poderia também optar pelo MEI, né? Ou também poderia fazer uma contribuição até mesmo sem o MEI. Sem o MEI. Sem o MEI, ela consegue, né? Ela entra no site do INSS, baixa a guia, faz o pagamento como contribuinte individual todo mês e ela pode ter, em caso de doença, um auxílio do INSS, aposentadoria, né? Desde que recolha aí o tempo exigido, exatamente. Uma licença maternidade, né? Em caso de gestação. Então, também é importante, mesmo que trabalhe em casa, né? Que faça esses recolhimentos aí para ter um auxílio, né? A doença também geralmente é algo que não se espera, então... Não se espera. Acontecendo, vai ter um amparo aí, é bem interessante. Porque a gente fala de aposentadoria, gente, mas a aposentadoria, ela vem decorrente ao tempo de contribuição, que tem todo um aparato aí que sempre muda também, né, João? O tempo de idade, o tempo de serviço. Mas se você conseguir ele contribuir, baixar esse aplicativo e recolher esse valor, é igual o João falou, acidente, a gente nunca sabe o quando acontece. Exatamente. Né? E aí você vai estar com aquele respaldo. Exatamente. Às vezes fala, eu não vou contribuir porque vai demorar muito para me aposentar, mas nunca se sabe o dia de amanhã. Então, se chegar a ficar doente, precisar, vai ter um amparo aí garantido pelo INSS. Então, é muito importante pensar também que essas coisas podem acontecer, infelizmente. Né? Agora, João, se as meninas que estão assistindo a gente, vamos falar assim, que são as empregadas domésticas, né? Trabalham numa casa aí há muito tempo, trabalham só 2, 3 vezes por dia e não tem a carteira assinada. Aonde que ela deve ir para procurar a orientação, para que ela consiga, né, os direitos que ela tem? Ótima pergunta. Eu acho que o primeiro passo é falar com o empregador, né, que é para que ele faça o registro. Hoje em dia é fácil fazer o registro, igual eu mencionei, tem como entrar no site do E-Social, lá você registra tranquilamente. E até fica um alerta, né? Porque cada vez mais a informação vem chegando. Então, às vezes, o empregador ali não registra, não quer registrar, mas aí depois essa pessoa vai fazer falta esse direito e ela vai ir atrás dos direitos dela. Ou seja, vai ficar pior para ele, vai ficar pior, porque aí vai ter multas, vai ter juros, vai ter gasto com advogado também. Então, o interessante é procurar o empregador, né? O patrão, conversar com ele, explicar, falar que tem esses direitos, que vai fazer falta no futuro, para que ele registre e pague, né? Todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, fundo de garantia. Ou seja, se você está assistindo a gente, né, está aqui vendo o João, chega para o seu patrão e fala assim, então, patrão, eu estava vendo Ver Mais junto com o João, que é advogado, e aí eu trabalho mais de 2 vezes por semana, trabalho 3, e eu fiquei sabendo que eu tenho direito. Né? Isso, Tenta exatamente. uma comunicação mais bacana, um bate-papo, mas se ela perceber que o cara não vai registrar, João? Aí é complicado, aí realmente... Porque tem pessoas que são mais... Sim, Aí realmente tem que procurar um advogado trabalhista ou até mesmo um sindicato para representar e não tem para onde correr. Aí tem que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Então, assim, para evitar, né? Porque também tem um certo desgaste, né?
é ideal procurar conversar. Se não tiver jeito, aí tem que ir atrás dos direitos. E qual que é o sindicato que tem que ir, João? Sindicato das Empregadas Domésticas, é Sintromar. Isso. Sintromar? Isso. Olha só, gente, que bacana isso aí, tá vendo? Que a gente tem os nossos direitos e nós temos que procurar por eles. Agora, em falar em procurar por eles, João, eu quero aproveitar que você está aqui.